Esqueça tudo o que você sabe sobre o ministro Alexandre de Moraes por um instante. Esqueça tudo. Esqueça cada um desses abusos e excessos dele. Esqueça absolutamente tudo, porque o que eu vou falar pra você agora, algo que pode gerar uma consequência pra ele, que pode ser muito pior do que a Magnitsky. Gente, vai ser pra acabar. Eu tenho dó do que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Ministro Fux concede habeas corpus ao ex-presidente do INSS. É isso mesmo. O ministro do Supremo, Luiz Fux, concedeu nesta segunda um habeas corpus ao presidente do Instituto Nacional, Alessandro Stefanuto. Na decisão, o ministro concedeu a Stefanuto o direito de permanecer em silêncio e a proibição de um pedido de prisão contra ele. Alessandro Stefanuto foi presidente do INSS em 2023 e foi afastado do cargo devido ao escândalo. E Moraes autoriza Bolsonaro a receber atendimento médico. Isso mesmo. O ministro Moraes do STF autorizou a liberação de Bolsonaro para receber médico em casa. A decisão foi proferida após os advogados afirmarem que o ex-presidente apresenta crises de soluços nas últimas horas e precisa receber um atendimento médico. Moraes afirmou na decisão que a partir de agora a médica poderá atender Bolsonaro sem a necessidade de autorização prévia. E Itália revoga medidas cautelares de Talhaferro. Isso mesmo. A Justiça da Itália decidiu colocar fim nas medidas cautelares impostas a Talhaferro, o ex-assessor de Alexandre de Moraes. O pedido de prisão de Talhaferro chegou a ser feito, mas foi negado por um colegiado de desembargadores italianos, que entenderam que o pedido de extradição tem cunho político. Esqueça tudo o que você sabe sobre o ministro Alexandre de Moraes por um instante. Esqueça tudo, aquilo que você mais detesta em termos de decisões ilegais deles, de abusos. Esqueça cada um desses abusos e excessos dele. Esqueça absolutamente tudo, porque o que eu vou falar para você agora é uma denúncia de um advogado que, se for verdadeira, representa até hoje a maior atrocidade, o maior absurdo que o ministro Alexandre de Moraes já fez na sua história. Algo que pode gerar uma consequência para ele que pode ser muito pior do que a Magnitsky. Mas muito pior do que a Magnitsky. Eu vou te mostrar agora uma denúncia que foi feita pelo advogado Paulo Faria no X. O Paulo Faria é advogado da Flávia Magalhães, aquela brasileira naturalizada americana que foi um dos alvos de Moraes. O ministro mandou prender a Flávia numa decisão dada aqui no Brasil por conta de críticas que ela fez ao STF e Alexandre de Moraes nas redes sociais. E agora vejam a loucura. Quer dizer, já tinha uma loucura, que é mandar prender por crítica, né? Mas veja agora a loucura em cima da loucura. Moraes mandou prender a Flávia mesmo ela sendo americana, mesmo ela morando na Flórida há mais de 10 anos e mesmo ela tendo publicado as suas críticas lá nos Estados Unidos, onde ela está protegida pela primeira emenda, que protege a liberdade de expressão e onde Moraes não tem jurisdição. E tem mais, presta atenção, Moraes sabia que ela era americana, sabia que ela morava na Flórida, mas mesmo assim, deu uma decisão dizendo que ela estava em local incerto e não sabido, e por isso decretou a prisão dela. Além disso, Moraes ainda mandou cancelar o passaporte brasileiro dela. Tudo isso sem que a Flávia sequer fosse intimada, jamais foi intimada, sem que ela sequer soubesse de nada disso formalmente. Aí eis que o Paulo Faria, advogado da Flávia, pediu cópia integral do processo que corre contra ela no STF para entender o que estava acontecendo. Esse processo que foi aberto depois da Flávia ser incluída por Moraes no tal do inquérito das fake news. Aí ele ficou um bom tempo sem receber o acesso ao processo, o advogado demorou para conseguir acesso, até que no dia 9 de outubro ele finalmente recebeu essa cópia que estava incompleta, com documentos parciais, segundo ele disse, mas pelo menos ele conseguiu alguma coisa, né? Olhar por um buraco de fechadura para os abusos que o Moraes está praticando. E aí, pasmem com o que ele descobriu no processo e que ele denunciou nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você. Acompanhe na tela comigo, ó. Vamos ver aqui o que o Dr. Paulo disse aqui, ó. Presta atenção, esse aqui é o tweet longo dele, em que ele fala tudo o que aconteceu, e aí olha o que ele diz, ó. E mais, eu descobri que o senhor Moraes, mandou a Polícia Federal atrás da Flávia em solo americano para prendê-la. Em 8 de janeiro de 2024, ordem de prisão. E um agente da Polícia Federal estava vigiando a Flávia em uma manifestação em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos,
em fevereiro de 2024. Como assim? Já vamos voltar nisso. Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo com a PGR sendo favorável à conversão dos autos físicos para digitais. Ou seja, ele está dizendo aqui, o Moraes praticou tanto abuso que ele estava querendo esconder. Segue aqui. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América já foi informado desse ato insolente. Um agente da Polícia Federal destacado para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana, em solo americano. Gente, se isso aqui for verdade, essa é a maior violação já cometida por Moraes. Porque é uma afronta completa à soberania americana. É algo que Moraes acusa os Estados Unidos e o Trump de fazerem quando eles vêm e aplicam as sanções e a lei Magnitsky, que só são aplicadas, na verdade, lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Ou seja, no caso dos Estados Unidos, a Magnitsky não tem violação de soberania. Contudo, Moraes é quem teria violado a soberania de verdade. Não só comprovadamente quando ele notificou aquelas pessoas por e-mail, por rede social, sem usar os canais governamentais, oficiais de comunicação, mas agora seria o cúmulo do cúmulo, porque segundo esse advogado, o Moraes ele teria mandado um agente da Polícia Federal para, na verdade, ali não só fazer diligência em solo americano, não só investigar em solo americano, o que é muito errado, mas para sequestrar uma brasileira no exterior. Como assim? Gente, é muito difícil de acreditar nisso. Mas depois de tudo que eu vi no Brasil até agora, nesses tempos modernos, que já era muito difícil de acreditar, que parecia impossível, olha, isso aqui no mínimo tem que ser investigado. Como ex-procurador da República, que trabalhou 18 anos no Ministério Público Federal, para mim é infactível que o Moraes tenha de fato mandado prender a Flávia em território americano depois de ela ser monitorada pela Polícia Federal. Mas vamos lembrar, no caso da Carla Zambelli, a Polícia Federal chegou a organizar a prisão dela com a ajuda da Polícia Italiana e da Interpol. Olha aqui, ó. Chegou a organizar a prisão dela, olha aí, ó. Segundo reportou a CNN. Mas aí a ação foi abortada porque a Zambelli ela desembarcou na Itália antes de o nome dela ser incluído na lista vermelha, na lista da difusão vermelha da Interpol. E por isso a ordem de prisão de Moraes só valia no Brasil. Agora, no caso da Flávia, é pior. É pior, porque aqui no caso da Zambelli estavam organizando a prisão junto com a polícia italiana. Agora, no caso da Flávia seria 10 vezes pior, porque o que a gente tem até agora é que um agente da Polícia Federal teria ido em solo americano monitorar e investigar a Flávia, e o nome da Flávia jamais foi incluído na difusão vermelha e nem foi enviado pedido de cooperação jurídica ao governo americano para efetuar a prisão, ao que a gente sabe. Então entendo, se a atuação do agente da Polícia Federal em solo americano não passou pelos canais oficiais de cooperação jurídica internacional, se não passou pelo Departamento de Justiça americano, se não fosse as próprias autoridades americanas a fazer a prisão, gente, não seria uma prisão, um ato legal, seria um sequestro em pleno solo americano, uma loucura. Um verdadeiro crime aqui no Brasil e lá. E um crime internacional ainda por cima, autorizado pela caneta de um ministro do Supremo. Então, para mim, essa história da prisão é muito surreal para ser verdade. E vamos deixar claro, se a Polícia Federal fez diligências e investigou em solo americano sem a autorização dos Estados Unidos, o que eu acho provável, isso por si só já é gravíssimo, é uma violação brutal da soberania, independentemente da questão da prisão. E como eu disse, isso eu acho bem provável que tenha acontecido. Dá uma olhadinha aqui, ó, na gravidade disso mais uma vez. Olha aqui, ó. Segue aqui comigo mais um pouco, ó. Não adianta esconder o documento das folhas 94, item 4 do ofício do setor de coordenação geral de cooperação policial internacional da Polícia Federal. Isso aqui quem está falando é o advogado, é o Paulo Faria. E assinado por um delegado de Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024 e encaminhado ao oficialato de ligação da Polícia Federal em Miami, destacando um policial federal para a façanha. O que é isso aqui? Deixa eu traduzir para vocês. A Polícia Federal, ela tem adidos, oficiais de ligação, que são policiais federais brasileiros, que moram no exterior, moram em Portugal, moram nos Estados Unidos, a trabalho, para ajudar ações e coordenações internacionais da polícia. Mas eles não podem atuar como se fossem policiais nos Estados Unidos, em Portugal, onde for, porque seria uma violação de soberania. Eles servem simplesmente para ter uma relação com os americanos, com os portugueses, com quem for, para fazer contato, para passar documentos, jamais para fazer investigação em solo americano. Isso aqui é surreal. Segue aqui, ó. Flávia foi inserida num sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica Interpol. Não bastava a gama de ilegalidades do caso Felipe Martins, agora as provas da caçada à cidadã americana Flávia Magalhães em solo americano.
Gente, isso aqui é muito surreal. Se o ministro Alexandre de Moraes fez isso lá atrás, em 2024, agora faz todo sentido ele querer esconder isso, ainda mais depois de toda a briga que aconteceu com os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos olharem e chegarem à conclusão que teve uma investigação brasileira em solo americano, com Polícia Federal atuando lá como se fosse a autoridade de Estado fazendo diligência, gente, vai ser pra acabar. Eu tenho dó do que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Essa denúncia do Paulo Faria é gravíssima e precisa ser investigada com urgência. O ministro Alexandre de Moraes, ele mandou mesmo a Polícia Federal investigar, mandou mesmo fazer diligência, o que já é gravíssimo, ou até, talvez até, eu até gaguejo para falar de tão absurdo, prender uma cidadã americana, tudo em solo americano. Olha, com a palavra, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Lembra quando o Lula falou que ia acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, entre Hamas e Israel, tomando uma cervejinha num boteco? Parece que não deu muito certo. Mas, na verdade, justamente o cara que o Lula chamava de nazista e fascista é o cara que conseguiu acabar já com 9 guerras nos seus primeiros 9 meses como presidente dos Estados Unidos. Sim, eu estou me referindo ao Donald Trump. É curioso o silêncio da esquerda depois que essa guerra entre Israel e os terroristas, na verdade, Israel se defendendo de terroristas, acabou e você não vê nenhum esquerdista celebrando. Sabe por quê? Porque agora eles não têm mais aquela narrativa para poder atacar os judeus. Porque o antissemitismo, o nazismo hoje, vive na ideologia da esquerda. E aí Donald Trump vai até Israel, nesse momento ele está lá, e ele faz um discurso de 1 hora e é celebrado por todo o povo judeu. Olha que curioso, né? O único país democrático da região celebra Donald Trump por ter sido o pivô, a figura central no fim dessa guerra. E ele fez um discurso que teve vários trechos memoráveis, mas esse aqui, principalmente, tem que ser eternizado. Vamos ouvir. Após 2 anos assombrados de trevas e cativeiro, centenas de soldados estão voltando ao glorioso abraço de suas famílias. E como é glorioso! 28 outros entes queridos preciosos voltarão, enfim, para casa, para descansar nesse solo sagrado para toda a eternidade. Depois de tantos anos de guerra incessante e perigo sem fim, hoje os céus estão calmos, as armas quietas, as sirenes em silêncio e o sol nasce numa terra sagrada finalmente em paz, em uma região que irá viver, queira Deus, em paz por toda a eternidade. Isso não é só o fim de uma guerra. Isso é o fim de uma era de terror e morte. O início de uma era de fé e esperança e de Deus. É o início de uma grande concordância, uma harmonia duradoura para Israel e para todas as nações, do que muito em breve será verdadeiramente uma região magnífica. Eu acredito fortemente nisso. Essa é a aurora histórica de um novo Oriente Médio. Eu quero expressar a minha gratidão a um homem de coragem excepcional e patriotismo excepcional, cuja parceria foi tão necessária para tornar esse dia épico possível. Vocês sabem de quem eu estou falando. E só um. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Bibi, por favor, fique de pé. Netanyahu aplaudido, então, efusivamente no parlamento. Trump falando. E não é, o cara não é fácil. Vou dizer para vocês. Não é fácil negociar com esse cara. Mas é isso que o torna grandioso. É isso que o torna grandioso. Muito obrigado, Bibi. Curioso como o cara mais odiado pela extrema imprensa internacional justamente é o cara que consegue acabar com uma das piores guerras dos últimos 20 anos. E caminhando também para achar uma trégua entre Ucrânia e Rússia. Então, Donald Trump, quer goste ou quer não, tem sido o cara que tem trazido a paz para o mundo. Guerras que começaram durante o governo Biden, quando o mundo via os Estados Unidos como fraco e perceberam que esse era o momento para agir de forma autoritária, expandir seu território, destruir os seus inimigos.
Daí volta Donald Trump à presidência e bota a ordem na casa. E a promessa da cerveja no boteco virou só promessa mesmo. Há mais uma promessa, como a picanha mais barata ou a cervejinha mais barata, que, como vocês sabem, não só não aconteceu, mas o contrário, né, veio a se tornar realidade. Agora eu pergunto, cadê a Greta Thunberg? Cadê os atores de Hollywood? Cadê a esquerda que levantava a bandeira da Palestina ir para as ruas celebrar? Não vão. Não vão celebrar porque agora eles perderam a narrativa. A pior coisa que aconteceu para eles é o fim dessa guerra. Porque agora eles não têm mais a narrativa antissemita que eles estavam usando, empurrando goela abaixo. A narrativa de odiar os judeus, exatamente como Hitler gostava. Se tem alguém que hoje celebra e bate palmas para a esquerda mundial, você pode ter certeza, é Hitler. Quando eu falo que a Rede Globo é demoníaca, muita gente acha que eu estou sendo radical e eu estou exagerando. Tem um vídeo agora que está viralizando que meio que comprova isso, né? São pessoas assim podres. Quando eu falo também que o porta-voz da ditadura, de toda a desgraça que acontece no nosso país, está na Globo, também não é um exagero. Tem estudos que mostram que famílias que costumam sintonizar na Globo são famílias onde há mais prostituição, drogas, traição, rompimento matrimonial, abuso dentro de casa, assim, toda porcaria. É impressionante. A Globo, ela meio que abre as janelas da sua casa para tudo que tem de mal nos submundos do inferno. Mas hoje eu quero falar de uma pessoa em especial que é membro da Globo há quase 20 anos, desde 2006, que esta pessoa, deixa eu usar pessoa, vou adjetivar não, essa pessoa é uma das figurinhas carimbadas da Rede Globo, jornalista renomada, já apresentou diversos programas, até mesmo na TV aberta, muito conhecida. Ela é a imagem do jornalismo da Goebbels, da Rede Goebbels de televisão. Bom, hoje nós estamos num dia histórico. Donald Trump consegue a paz lá na faixa de Gaza, Israel e Palestina, Hamas, os reféns sendo devolvidos para suas famílias, os terroristas sanguinários, demoníacos também sendo devolvidos ali para a Palestina. É um dia de celebração. É um dia para celebrar. Pessoas inocentes não vão mais morrer. Mas aí o que esta pessoa deixa escapulir? É uma daquelas falhas, né, de esquecer de desligar o microfone. Bom, o que acontece é isso aqui, ó. Vamos puxar aqui, tá aqui, vamos puxar aqui. Olha isso aqui. Está acontecendo uma tradução simultânea do discurso do Netanyahu. Né? O Netanyahu nesse momento ele estava homenageando uma das pessoas que contribuíram para a defesa de Israel. E a Mônica Waldvogel escapou-lhe uma frase dela. Vamos lá. Ari, você é o espírito de Davi, do Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa. Eu espero que o diabo tenha... Peraí, vamos ouvir de novo, só que agora com a legenda. Preste atenção. Ari, você é o espírito de Davi, do Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa. Eu espero que o diabo tenha... Como que é? Aqui, aquele Nossa Senhora de indignação, né? Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha... Eu espero que o diabo tenha o quê? O quê, Mônica Waldvogel? Você espera que o diabo tenha aberto uma TV no Brasil, chamada Rede Globo? O que você espera do diabo? Uma promoção? Você espera que ele tenha te promovido? Nossa, eu espero que o diabo tenha enviado aquela promoção para mim, porque trabalhar aqui na Globo tá muito difícil. Esse povo é do demônio mesmo, gente, me desculpa. Não seja ingênuo de achar que as forças do mal não atuam no mundo. Não use as ferramentas necessárias. Cara, isso aqui...
Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha... Tá aí, pessoal, com vocês, a cara da Globo. O jornalismo sério, profissional. É o que sobrou da Globo hoje. Espero que o diabo... O que foi que você acha que... Qual que seria a frase dela? Porque cortaram. Mas o que você acha que foi o término dessa frase? Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários para mim. Na sua opinião, o que foi que Mônica Waldvogel disse, terminou, né? Qual é a segunda parte da frase? Eu espero que o diabo tenha. Deixa nos comentários, eu gostaria muito de saber. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.